Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 431. Vamos ver o que você tem. O rosto de Minato ficou vermelho, depois pálido, a frustração estampada nele parecia quase real demais. Gostaria de ver quanta força você possui do Kawakaze Ataque. Nagato examinou rapidamente o campo de batalha, abrindo os braços enquanto duas longas hastes negras emergiam de suas mangas largas. Cuidado! Essas barras pretas são perigosas. Ri gritou um aviso, já tendo sofrido com eles antes. Chato. Nagato lançou um olhar para Ri antes de lançar as duas hastes negras diretamente em seu rosto. Liberação da terra. Parede de fluxo de terra. Kitsushi interveio para bloquear o ataque, mas quando as barras negras quebraram a barreira de terra, Nagato já havia sumido. Acima. Minato olhou para cima bem a tempo de ver Nagato mergulhando, as hastes negras em suas mãos ficando maiores em sua visão. A parede de terra de Kitsushi parecia ter criado a abertura perfeita para o ataque de Nagato. Não se envolva diretamente. Ri gritou, correndo para ajudar, enquanto Kitsushi formava selos de mão para apoiar Minato. Ele não vai me acertar. Minato sorriu confiantemente e desapareceu em um instante. Tão rápido, os olhos de Kitsushi e Ri se arregalaram. Eles haviam perdido completamente a noção de seus movimentos. Se Minato fosse um inimigo, eles teriam alguma chance contra tamanha velocidade? Antes que pudessem encontrar uma resposta, Ri percebeu que Nagato já estava a uma distância de ataque. Mais alguns centímetros e seu punho atingiria aquele rosto insuportável. Mas Nagato não lhe daria essa chance. Shira Tensei. Uma enorme força repulsiva irrompeu, fazendo Ri voar antes que ele pudesse reagir. A técnica de liberação de terra de Kitsushi também foi obliterada em um instante, completamente ineficaz. Odama Rasengan. No momento em que o ataque de Nagato terminou, Minato reapareceu em sua posição original, arremessando uma enorme esfera de chakra, maior que meia pessoa, direto na cabeça de Nagato. Bom momento. A voz profunda de Nagato ecoou enquanto ele colocava a mão na superfície do Rasengan. Absorção de chakra ativada. O ataque de Minato foi anulado, e o Rasengan se dissolveu em nada. Ele trocou alguns golpes rápidos com Nagato antes de recuar usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Você corre rápido, isso eu admito. Nagato não se deu ao trabalho de perseguir. Sabia que velocidade não era seu ponto forte. Ele podia não conhecer o Deus Voador do Trovão, mas estava muito familiarizado com ele. Ninjutsu comum não vai funcionar com ele. Ri se limpou enquanto saía de uma cratera sem apresentar ferimentos graves. Eu vejo isso. Me dê algum tempo. Minato apertou as mãos, como se estivesse preparando uma técnica secreta. Entendi. Ri concordou imediatamente e entrou no modo de liberação de chakra de lava no segundo seguinte. Rocha derretida o envolveu, e a onda avassaladora de chakra atraiu a atenção de inúmeros shinobi no campo de batalha. É só isso que você tem? Nagato zombou. Um perdedor sempre será um perdedor. Cale-se. Ri berrou enquanto avançava, relembrando a dor de sua última derrota nas mãos de Nagato. Liberação da terra. Técnica do punho de pedra. Kitsushi envolveu seu braço direito em uma rocha endurecida, aumentando seu peso e durabilidade, uma técnica poderosa transmitida por seu pai, Noki. Os dois se aproximaram de ambos os lados, formando um ataque de pinça contra Nagato. Mas nenhum dos dois ousou avançar de forma imprudente, temendo Shira Tensei. Por um momento a batalha chegou a um impasse. O que houve? Está com muito medo de fazer alguma coisa? Então não vou me conter. Nagato percebeu a hesitação deles e investiu contra Kitsushi. Entre os dois, ele era o alvo mais fácil. Clang, clang, clang. As hastes negras se chocaram contra o punho coberto de pedra de Kitsushi, lançando faíscas. A velocidade de Kitsushi era inferior, e ele logo se viu na defensiva. Rachadura. Uma haste preta quebrou o revestimento de pedra ao redor do punho direito de Kitsushi. Nagato sorriu ironicamente, enfiando outra vara preta direto no peito de Kitsushi. Se caísse, não haveria chance de sobrevivência, a menos que seu coração estivesse no lado direito do corpo. Você ousa? Ri abandonou sua estratégia de esperar por uma oportunidade. Ele não se dava bem com Noki, mas não iria ficar parado assistindo seu filho morrer. Um punho do tamanho de uma pedra, envolto em chamas, veio em direção a Nagato. Não havia tempo para mirar, apenas para atacar. Considere-se com sorte. Um único soco de Ri não seria fatal, mas Nagato não estava disposto a sofrer danos desnecessários. Ele desviou rapidamente, evitando o ataque por pouco. Kitsushi, ainda abalado, ofegou. Ele nunca havia sentido a morte tão perto antes. Você está bem? Ri lançou-lhe um olhar rápido antes de encarar Nagato novamente. Ele não deixaria Kitsushi lutar sozinho com ele nunca mais. Eu estou bem, obrigado. Kitsushi ficou grato a Ri por salvar sua vida. Da próxima vez, você não terá tanta sorte. Nagato seguiu em frente. Enfrentar dois oponentes de frente não significava nada para ele. Com Ri na disputa, Kitsushi não estava mais sob tanta pressão e até conseguiu acertar alguns contra-ataques. Mas nenhum deles percebeu. A armadura de lava de Ri estava desaparecendo, enquanto o chakra de Nagato parecia nunca acabar. Após outra troca, Ri foi forçado a recuar, incapaz de manter o modo de liberação de chakra de lava. Seu rosto pálido deixava claro que seu chakra estava quase esgotado. Meu chakra está sendo drenado. Ri se curvou, parecendo que poderia desmaiar a qualquer momento. Minato, você já está pronto? Kitsushi sabia que não conseguiriam resistir por mais tempo. Com base em experiências passadas, era hora de recuar. O que esse garoto vai fazer de bom? Nagato olhou para Minato, que permaneceu intocado o tempo todo. Para Ri e Kitsushi, isso parecia lógico. Nagato simplesmente não considerava Minato digno de sua atenção. Vocês dois se saíram bem.
Agora, deixe o resto comigo. Assim que Minato falou, ele apareceu entre eles, protegendo Ri e Kitsushi com suas costas. Para eles, aquela figura aparentemente frágil agora parecia o escudo mais resistente. Você parece diferente. O olhar de Nagato pousou no rosto familiar de Minato. As marcas vermelhas em suas bochechas só realçavam sua aparência marcante. Minato-senpai. Ele realmente dominou o modo sábio. Você tem certeza disso? Kitsushi hesitou, sem saber se Minato conseguiria lidar com isso. Confie em mim. Minato estava cheio de confiança. Era a primeira vez que ele usava o modo sábio em batalha, e o poder bruto que emanava dele era incrível. Mas ele não pôde deixar de pensar. Por que demorou tanto para ativar? Será que ele conseguiria entrar no modo sábio instantaneamente como seu sensei? Você fala demais. Os lábios de Nagato se curvaram em um sorriso irônico, cheio de desdém. Experimente e descubra. Minato desapareceu num borrão. Mesmo sem usar o deus voador do trovão, sua velocidade era surpreendente. Com o modo sábio, tanto sua velocidade quanto sua força atingiram novos patamares. Capítulo 432. Nagato estava prestes a fazer outro comentário duro, mas não tinha tempo. Assim que ele abriu a boca, o poderoso chute de Minato já estava em seu rosto. Ele instintivamente quis usar o Shinra Tensei, mas se conteve, levantando os braços para bloquear o ataque. Tão pesado. Nagato sentiu em primeira mão o aumento de poder que o modo sábio deu a Minato quando ele foi lançado voando. Estrondo. Ele caiu na terra amarela, levantando uma enorme nuvem de poeira. Tão forte? Os olhos de Ri se arregalaram em descrença. Quando esse garoto de cabelos amarelos de Konoha se tornou tão poderoso? Kitsushi estava igualmente atordoado, com a boca ligeiramente aberta. Acertar Nagato não foi um choque em si, mas esta foi a primeira vez que alguém levou a melhor em um confronto direto. Mesmo que não quisesse admitir, ele sabia que Minato estava agora em um patamar totalmente diferente. Arte sábia, Super Odama Rasengan. Para tornar o ato convincente, Minato teve que pressionar a vantagem. Um enorme Rasengan se formou em suas mãos, irradiando uma energia aterrorizante. Ri percebeu que mesmo uma besta com cauda totalmente transformada teria dificuldade para resistir a tal ataque, embora Kitsushi, por não ter uma besta com cauda, não percebesse o perigo total. Droga, ele está tentando me eliminar? Nagato gemeu internamente enquanto se levantava, observando Minato avançar em sua direção. Apesar das reclamações, ele não deixou Minato acertá-lo. Levar um chute era uma coisa, mas ser esmagado por aquele Rasengan? Mesmo que ninguém suspeitasse que ele estava se segurando, seu corpo poderia não sobreviver. Técnica de bloqueio de selagem de absorção. Uma barreira invisível se formou ao redor de Nagato enquanto Minato golpeava o Rasengan aprimorado pelo sábio sem hesitar. Que pena. Ri franziu a testa enquanto observava o Rasengan encolher, embora não estivesse surpreso. Se Nagato fosse tão fácil de derrotar, ele e Kitsushi poderiam muito bem desistir de ser shinobi. Ainda não acabou. O tom de Kitsushi era animado quando ele avistou uma figura descendo rapidamente do alto. Em suas mãos estava um Rasengan de tamanho normal. Cabelo loiro, um sorriso confiante, era o clone de Minato. Nem Ri nem Kitsushi perceberam quando Minato usou a técnica do clone. Como esperado de você. Os lábios de Nagato se moveram levemente em um reconhecimento silencioso. Só então ele compreendeu completamente a intenção de Minato. Não tem jeito, você é muito forte. Minato respondeu com a boca, seu rosto cheio de falsa impotência. Sem chance. A breve troca terminou quando o Odama Rasengan foi completamente absorvido. Nagato ergueu os olhos, fingindo choque, e sua voz até embargou levemente. A calma de antes havia desaparecido. Eu te disse, estou vingando a esposa do sensei. Minato acrescentou um toque dramático às suas palavras e para Ri e Kitsushi, pareceu naturalmente legal. Estrondo. Na frente de todos, Nagato foi jogado no chão pelo clone de Minato. O Rasengan explodiu com um impacto, abrindo uma enorme cratera no campo de batalha. Não desperdice essa chance. Ri não hesitou, não importava a condição em que Nagato estivesse, ele não iria desistir. Respirando fundo, ele rapidamente formou selos de mão. Vendo isso, Kitsushi fez o mesmo, pressionando as palmas das mãos no chão. Liberação de lava, técnica da rocha do fluxo escaldante. Liberação da terra, lanças do pilar de pedra. Ri expeliu várias esferas de magma maciças, lançando-as direto para a cratera. Minato rapidamente se afastou para evitar ser atingido pela explosão. As bolas de magma explodiram, expandindo o poço ainda mais. Imediatamente depois, incontáveis espinhos de pedra irromperam do chão, perfurando as profundezas da cratera. A execução suave do combo foi impressionante, até Minato sentiu uma pontada de preocupação por Nagato, imaginando se eles tinham ido longe demais. Se algo realmente acontecesse, ele teria que intervir, mesmo que isso significasse expor seu disfarce. Você oficialmente me irritou. Uma poderosa rajada de liberação de vento soprou a poeira, e a voz de Nagato ecoou do poço. Ele ainda está vivo? Ri sentiu um arrepio na espinha. Mover. Minato soltou um suspiro de alívio. Era hora de agir novamente. Ele gritou com Ri e Kitsushi antes de desaparecer, sem demonstrar intenção de ajudá-los. Ele não esperava que os dois estivessem tão ansiosos com seus golpes finais. Pelo menos, isso deu a Nagato a chance de desabafar um pouco da frustração. Técnica de 5 liberações. Ótima combinação. No momento em que a voz de Minato desapareceu, um ataque massivo e multielemental avançou em direção a Ri e Kitsushi. Acima da cratera, 5 clones de Nagato, de aparência esfarrapada, pairavam, com roupas esfarrapadas e manchas de sangue marcando seus corpos. Pareciam realmente feridos. Seus cabelos ruivos balançavam ao vento, e o brilho intenso de seu Rinnegan era inegável. Não há como escapar disso.
Liberação da terra, golem adamantino. Liberação de lava, armadura de granito. Embora Ri e Kitsushi não fossem os shinobi mais fortes, eles não eram cegos. Eles reconheceram instantaneamente que o ataque iminente tinha um alcance muito grande para ser evitado. Sem outra escolha, eles concentraram todo o seu chakra em suas técnicas defensivas mais poderosas. Não havia tempo para pensar no que aconteceria se eles sobrevivessem, mas não tivessem mais chakra. Se fossem drenados, seriam alvos fáceis. Naquele momento, a única esperança deles era que Minato interviesse, e que ele pudesse realmente parar Nagato. Enquanto Kitsushi infundia chakra no chão, um enorme golem de pedra se formou, protegendo os dois. A barreira de magma de Ri não conseguiu se acumular com ele, então se tornou a primeira linha de defesa. Parece que ele está realmente bravo. Acho que a culpa é minha. Minato murmurou para si mesmo, pensando que deveria se desculpar com Nagato mais tarde. Quanto à sobrevivência de Ri e Kitsushi, isso era a responsabilidade deles. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo campo de batalha quando a barragem dos 5 elementos atingiu a parede de lava, enviando ondas de choque por toda parte. Todos os shinobi no campo de batalha se viraram para olhar, com os corações batendo forte. Então esse é o verdadeiro poder do Nagato da Akatsuki? O Senhor Nagato é assustador. A barreira de magma se quebrou quase instantaneamente, seus fragmentos disparando como estilhaços em chamas. Ninguém queria ficar perto daqueles projéteis escaldantes. Durou apenas 2 segundos antes de desabar, mas pelo menos enfraqueceu o ataque que se aproximava. Infelizmente, o golem de pedra, a última esperança de Kitsushi e Ri, estava com dificuldades. Mesmo depois que a barragem elemental foi um pouco enfraquecida, ainda estava além da capacidade de Kitsushi resistir. Se tivesse sido Noki, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Chamas envolveram o golem de pedra, deixando Ri e Kitsushi à mercê da explosão. Quando a poeira finalmente baixou, apenas brasas espalhadas brilhavam pelo campo de batalha. Não havia nenhum vestígio do golem de pedra, apenas 2 figuras quase sem fôlego, deitadas imóveis na terra. Tire-os daqui. Eu vou segurá-lo. Minato, agora totalmente encarnado, correu em direção aos 5 clones de Nagato, gritando para os shinobi próximos evacuarem Ri e Kitsushi. Se ainda pudessem ser salvos, deveriam ser. Afinal, ainda não era hora de se livrar deles. Essa vingança? Era melhor deixar para Fugaku Uchiha. Capítulo 433. Sim, Lorde Minato. Sob a proteção de seus companheiros, 2 ninjas de Iva rapidamente recuaram do campo de batalha, carregando Ri e Kitsushi nas costas enquanto corriam. Enquanto se moviam, eles vasculhavam suas bolsas ninjas, tirando as últimas pílulas de ração militar e colocando-as na boca de seus líderes inconscientes. Eles não conseguiam imaginar o que aconteceria com seu esquadrão se Ri e Kitsushi morressem ali. Com os corações ansiosos, os 2 ninjas de Iva desapareceram na distância. Mas essas preocupações não estavam na cabeça de Minato. Naquele momento, ele só queria encontrar um lugar para conversar com o irmão mais novo. Pelo canto do olho, ele observou seus perseguidores serem interceptados, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Você ainda está aí parado? Esperando a morte? Os 5 Nagatos ficaram em frente ao irmão mais velho, suas vozes soando altas e claras, certificando-se de continuar o ato. Derrote-me primeiro antes de falar besteira. A conversa deles era inconfundivelmente audível no campo de batalha. Assim que Minato terminou de falar, ele desapareceu de vista. Shira Tensei. Arte sábia. Odama Rasengan. Ogiva de flecha flamejante. Era como se eles estivessem deliberadamente fazendo uma cena, com a batalha deixando o chão ao redor deles cheio de crateras. Após um número desconhecido de trocas, suas figuras se distanciaram cada vez mais do campo de batalha. Assim que eles desapareceram da linha de visão de todos, Non soltou uma risada. O ninja de Iva que lutava com ela hesitou por um momento, confuso com a reação dela, mas no instante seguinte ela perfurou seu peito com a mão. Sabe por que estou rindo? Porque você ficou parado aí como um idiota. Com um movimento rápido da mão, ela se livrou do sangue e correu em direção a outro ninja de Iva. Longe do campo de batalha, escondidos no alto das montanhas, Minato e Nagato deram tapinhas nas costas um do outro, sorrindo de orelha a orelha. Alegria genuína por se reunirem depois de tanto tempo. Irmão mais velho, você realmente não se conteve. Quando eles se afastaram, Nagato deu um soco brincalhão no peito de Minato. Foi mal, peço desculpas. Sinceramente, eu não esperava que aqueles 2 reagissem tão rápido. Minato coçou a cabeça sem jeito enquanto observava o estado um pouco desgrenhado de Nagato. Felizmente, Nagato saiu ileso, caso contrário ele se sentiria culpado. Haha, estou só brincando com você. Esses 2 são decentes, mas já tive tempo suficiente para descobrir seus movimentos. Se eles quiserem me eliminar, terão que esperar pela próxima vida. Com um movimento rápido da mão, 2 bancos de pedra se ergueram do chão. Nagato nem precisava de selos de mão para a liberação de terra deste nível. Então, como estão as coisas com Non? No momento em que ele se sentou, Minato se inclinou com um brilho travesso nos olhos. Ai, ainda não chegamos tão longe. Mas e você, irmão Minato? Como estão as coisas com a irmã Kushina? Nagato não esperava uma pergunta tão ousada logo de cara, então ele rapidamente a respondeu. Embora ele e Non já estivessem em um relacionamento, eles ainda não haviam atingido o estágio de intimidade total. É mais ou menos a mesma coisa. Quando a guerra acabar, provavelmente vamos nos casar. Minato não conseguiu evitar um sorriso, o sinal revelador de um homem apaixonado. Isso é ótimo. Então espero que esta guerra termine logo. Nagato não estava com inveja, afinal, ele tinha sua própria noiva. Não será tão fácil. O sensei tem grandes planos desta vez. Ele quer acabar de vez com a guerra no mundo shinobi. A expressão de Minato ficou séria enquanto ele falava das ambições de Kawakaze. O sensei me falou sobre isso antes.
Eu acredito que ele consegue. Nagato tinha fé inabalável em Kawakaze, o homem mais forte do mundo Shinobi. Eu também. Os dois irmãos trocaram um sorriso cúmplice, sua confiança em Kawakaze inabalável. Navaki foi apoiar Noki? Sim, mas não tenho certeza se ele já o encontrou. Como vai com tudo desta vez? Não vai ser fácil lá. Não subestime o Navaki. Afinal, ele é pai agora. Embora ser um novo pai não significasse exatamente ter uma habilidade de combate mais forte, Nagato ainda riu do comentário. Após uma breve pausa, Minato continuou. Ele também trouxe Jinji e os outros. Ele vai tomar muito cuidado. O sensei e meu tio são tão imprudentes. Eu vi Kakashi e os outros no campo de batalha. Nagato soltou um pequeno suspiro e balançou a cabeça, como se tivesse esquecido que ele próprio havia sido jogado na guerra quando criança. Talvez tenha sido por causa dessa experiência que ele entendeu que a guerra sempre foi uma guerra implacável. Não se preocupe. Essas crianças são mais fortes do que nós. Se não vivenciarem isso agora, talvez nunca tenham a oportunidade. Minato não estava exagerando. Comparados a quando tinham aquela idade, Kakashi e Jinji estavam muito mais fortes. Você tem razão. Se eles não passarem por isso, não entenderão o quanto é difícil conquistar a paz. Eles serão a espinha dorsal do mundo Shinobi um dia. Seria estranho se nunca pisassem no campo de batalha. Nagato riu baixinho, deixando de lado suas preocupações. Ele confiava que seu sensei havia planejado tudo. Falando nisso, você ainda não conheceu a filha de Navaki, não é? Minato pensou na adorável garotinha e considerou brevemente se ele e Navaki poderiam acabar se tornando parentes por afinidade. Não, mas ouvi dizer que a esposa do sensei a adora. Nagato se inclinou para frente, claramente interessado. Ela tem cabelo ruivo como você, deve ter herdado os genes de Misaki. Ela certamente será algo especial. Era óbvio que a pequena Karin era querida por todos, inclusive Minato. Claro, o clã Uzumaki é naturalmente dotado de imensas reservas de chakra. Nagato falou com orgulho, embora provavelmente não soubesse que a força dela também vinha do sangue Senju. Certo, não precisa se exibir. O clã Uzumaki é o mais forte, entendeu? Minato revirou os olhos, divertido ao ver o quanto seu irmão mais novo havia se aberto. Haha. O nome dela é Karin Senju, certo? Só espero que ela não puxe muito a Navaki. Nagato sorriu ironicamente, a aparência de Navaki não era exatamente seu ponto forte. É melhor você torcer para que Navaki não ouça isso. A Karin puxou a mãe. Ela com certeza vai ser uma lindeza. Minato riu. Esse era um assunto frequente nas brincadeiras entre ele e Navaki. Sério? Então ela vai ficar linda quando crescer. Os dois continuaram conversando, suas risadas ecoando pela montanha isolada. Acabou o tempo. Conversamos mais tarde. Minato sempre se preocupava com o tempo. Demorar muito tempo tornaria seu ato suspeito. Tudo bem, depois que esses dois se recuperarem. Por enquanto, vamos descansar. Nagato se conteve na luta. Como ninja médico, ele sabia que contanto que Ri e Kitsushi recebessem tratamento imediato, sobreviveriam. Tudo bem, eu vou primeiro. Minato se levantou, despediu-se de Nagato e saiu apressado. No caminho, rasgou as próprias roupas, desgastando-as ainda mais. Ainda insatisfeito, ele mordeu o dedo e espalhou um pouco de sangue no canto da boca. Quando ficou satisfeito com sua aparência desgastada pela batalha, ele assentiu e se teletransportou de volta para o campo de batalha com o deus voador do trovão. Não consigo mais segurá-los. Retirem-se. No momento em que Minato reapareceu, ele gritou, chutando dramaticamente alguns ninjas da Akatsuki e de Iva antes de liderar as forças de Konoha em retirada. Parem-nos! A voz de Nagato ecoou à distância, carregada de raiva fingida. Não se envolvam na luta. Recuem agora. Minato cobriu a retaguarda, afastando Non e Daiki Nakamura antes de sair correndo sem olhar para trás. Dessa vez você teve sorte. Não deixe que eu te pegue de novo. A voz de Nagato ecoou pelo campo de batalha. Os ninjas de Iva, por sua vez, já estavam cheios de gratidão por Minato. Capítulo 434. Seguindo os marcadores, Minato liderou sua equipe até onde Ri e Kitsushi estavam. Os dois estavam estendidos no chão, cercados por vários ninjas médicos de Iva que haviam sido retirados do campo de batalha mais cedo. Para Iva, nada era mais importante do que a sobrevivência deles. Um era um Jinchiki, o outro era filho do Tsuchikage. Perder qualquer um deles seria um golpe insuportável para a vila. Como eles estão? Minato deu um passo à frente. Sua voz transmitia um tom de preocupação sincera. Lord Minato respondeu um dos ninjas médicos, aparentemente o líder, enquanto continuava a aplicar o jutsu de cura. Os ferimentos deles se estabilizaram. Não há perigo imediato para suas vidas. Isso é bom, mas ainda não é seguro aqui. Quando terminarmos, precisamos encontrar um lugar seguro para acampar. Com Ri e Kitsushi inconscientes e gravemente feridos, Minato naturalmente assumiu o comando das forças Iva. Entendido. Tanto os shinobi de Iva quanto os de Konoha aceitaram suas ordens sem hesitar. Mesmo depois que os ninjas médicos completaram o tratamento, Ri e Kitsushi permaneceram inconscientes. Leve-os. Estamos indo. Minato conduziu o grande grupo para o interior das montanhas. Esconder-se naquela terra árida era impossível, então eles precisavam de um local melhor. Por fim, eles encontraram uma área escondida e após um dia inteiro de derramamento de sangue, as tropas finalmente puderam descansar. Quando os relatórios de baixas chegaram, os ninjas de Iva ficaram atordoados. Por que Konoha sofreu tão poucas baixas? Esta unidade era composta inteiramente pela elite de Konoha? Enterrando suas dúvidas, o ninja de Iva se aproximou de Minato com o relatório da batalha em mãos. Lord Minato, aqui estão as estatísticas de baixas. Ele entregou o documento com grande respeito. Vocês sofreram pesadas perdas. Da próxima vez, farei com que as forças de Konoha assumam a liderança. O tom calmo, porém triste, de Minato dissipou instantaneamente qualquer suspeita remanescente.
Obrigado. Os olhos do ninja de Iva ficaram vermelhos, quase cheios de lágrimas. Ele havia julgado Minato mal e agora se sentia envergonhado de suas dúvidas anteriores. Não precisa agradecer. Agora somos todos um time. Minato se levantou e deu um tapinha no ombro do ninja de Iva, embora por dentro se sentisse inquieto. A diferença nas baixas era óbvia demais. Da próxima vez, ele mandaria Nagato trazer mais Shinobi de Konoha para equilibrar as coisas. Não vou perturbar seu descanso. Te ligo quando os dois acordarem. O ninja de Iva enxugou os olhos com as costas da mão, curvou-se levemente e se virou para sair. Irmão mais velho Minato. Assim que os ninjas de Iva estavam fora do alcance da voz, Kakashi emergiu da escuridão, liderando Kurenai. É um momento tenso. Vocês dois não deveriam ficar vagando por aí sem necessidade. A voz de Minato continha um tom de preocupação enquanto ele olhava para eles. Você realmente deu um ótimo show hoje, irmão mais velho. Kakashi sorriu ironicamente, abaixando a voz enquanto falava. Preste atenção onde estamos. Minato lançou um olhar furioso para Kakashi, olhando ao redor com cautela. O acampamento estava silencioso. Além das sentinelas em patrulha, ninguém se movia. Calma, eu já verifiquei. Não tem ninguém por perto. Honestamente, a batalha de hoje foi meio decepcionante. Lutamos contra uma moça bonita, mas pareceu mais uma luta de boxe do que uma luta de verdade. Kakashi suspirou, sentindo um pouco de inveja de Jinji. Moça bonita? Essa é sua cunhada. Minato soube imediatamente a quem Kakashi estava se referindo. Não. Irmão mais velho, você não tem medo que a irmã Kushina te espanque até a morte quando chegar em casa? Os olhos de Kakashi se arregalaram em choque. Por causa de sua origem, Non nunca visitou a casa dos Ataki, então Kakashi nunca viu. Ele sabia da existência dela, mas pouco mais. O que você está pensando? Essa é a noiva do seu irmão mais velho, Nagato. Minato bateu na cabeça de Kakashi. Ai, foi mal. Kakashi riu timidamente, percebendo seu erro. Mas a cunhada é realmente linda, acrescentou Kurenai. Ela também fazia parte do grupo que lutava contra Non. Tudo bem, poderemos descansar por alguns dias. Da próxima vez, lembre-se de cumprimentá-la corretamente. Minato, sentindo-se exausto, mandou os dois embora. Ele não estava preocupado com o vazamento de informações. Eles eram inteligentes o suficiente para saber o que podia e o que não podia ser dito. Tchau. Kakashi agarrou a mão de Kurenai e saiu apressado, ansioso para compartilhar a fofoca com seus amigos. Ao vê-los partir, Minato finalmente voltou para sua tenda. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia dormido antes que passos altos do lado de fora o despertassem. Senhor Minato. A voz familiar de um ninja de Iva chamou do outro lado da tenda. Ri e Kitsushi acordaram. Minato esfregou os olhos enquanto saía. Desculpe-me por perturbar seu descanso. Eles estão acordados e jantando. Embora o ninja de Iva parecesse um pouco apologético, ele não tinha escolha. Era seu dever. Mostre o caminho. Os ninjas de Iva imediatamente assumiram a liderança. Eles passaram por várias fileiras de tendas antes de chegar à área médica. Dentro de uma cabana improvisada de barro, Ri e Kitsushi bebiam mingau quente. Você está aqui. Você se machucou? Ri e Kitsushi pousaram suas tigelas, cada um fazendo uma pergunta. Não, mas se aquela luta tivesse se arrastado por mais tempo, quem sabe? Aquele ninja da Katsuki, o Nagato. Ele é incrível. Não é de se espantar que nem a esposa do sensei tenha conseguido derrotá-lo. Minato suspirou, sentando-se ao lado deles. Você já era incrível lá fora. Se fossemos só eu e Ri contra ele, estaríamos mortos. Se não fosse por você, não teríamos conseguido sair hoje. Kitsushi ainda sentia medo da batalha. A última coisa da qual se lembrava antes de desmaiar era da voz de Minato. Não fui só eu. Seus subordinados agiram rapidamente. Minato humildemente rejeitou o elogio. Essa técnica que você usou hoje, se você conseguisse mantê-la por mais tempo, poderíamos realmente ter uma chance. Ri não estava tentando interferir nas habilidades de Minato, mas o modo sábio o deixou profundamente abalado. Para ele, Minato havia conseguido sozinho o que ele e Kitsushi juntos não conseguiram. O modo sábio era nada menos que divino. Kitsushi inicialmente queria impedir Ri de perguntar, mas acabou se segurando. Se os três não conseguissem deter Nagato, o resultado para toda a força aliada seria óbvio, aniquilação total. Você poderia chamar isso de técnica secreta. Meu sensei me ensinou. Ainda não sou muito habilidoso com isso. Como você viu, leva muito tempo para se preparar. Por enquanto, só consigo manter isso por cerca de 10 minutos. Minato optou por reter algumas informações. Embora seu modo sábio tivesse um longo tempo de ativação, ele durou muito mais do que 10 minutos. O Senjutsu da Floresta Shikotsu tinha uma duração maior que o do Monte Miboku, embora seu treinamento fosse muito mais perigoso. Um único erro e ele se dissolveria numa pilha de lodo. Se não fosse por Tsunade o guiando com seu chakra Senjutsu, ele não teria ousado treiná-lo. Arriscar sua vida por poder não era algo que ele estava disposto a considerar ainda. Se ele pudesse aproveitar totalmente o chakra da Kyuubi e fazer com que ele ajudasse a refinar a energia natural, ele poderia manter o modo sábio indefinidamente. Quanto ao modo de chakra da Nove Caudas que Kawakaze havia mencionado, ele não tinha ideia de como alcançá-lo. Aquele maldito Nove Caudas era muito difícil de lidar. Capítulo 435. 10 minutos? Kitsushi repetiu as palavras, mergulhando em pensamentos profundos. Se você pudesse mantê-lo indefinidamente. Ri suspirou, claramente decepcionado. Depois de testemunhar a força de Nagato em primeira mão, ele não ousou mais fazer afirmações ousadas. A ideia de derrotar Nagato em 10 minutos não passava de um sonho agora. Se você ativar sua técnica secreta primeiro, Ri e eu podemos dar apoio lateral.
Segurar Nagato não deve ser tão difícil, sugeriu Kitsushi. Mas isso significaria que teríamos que tomar a iniciativa e atacá-los com um ataque relâmpago. Quando o tempo acabar, recuaremos e retardaremos o avanço da Akatsuki. Nesse ponto, ele não esperava eliminar a Akatsuki completamente, apenas atrasá-la já seria uma vitória significativa. Não é um plano ruim. Minato não estava particularmente interessado em elaborar estratégias. O resultado já estava decidido. Então o que havia para pensar? Enquanto o sensei não desse a ordem, Nagato não iria muito fundo na terra. Então está resolvido. Assim que Ri e eu nos recuperarmos, seguiremos em frente. Mas é um grande problema para você, acrescentou Kitsushi educadamente, mantendo a postura humilde. Afinal, Minato era inegavelmente o ponto mais forte deles naquele momento. Não precisa falar nisso. Só estou cumprindo ordens. Minato não agiu com superioridade, mantendo-se em pé de igualdade com eles. Esperemos que possamos resistir por mais algum tempo. A frustração de Ri era evidente. Ele não estava convencido de que o plano de Kitsushi funcionaria. Mas naquele momento não havia alternativa melhor. Não seja tão pessimista. Podemos receber boas notícias do Lord Inoki nos próximos dias, Minato ofereceu como garantia. Enquanto falava, sua mente divagava. Ele se perguntava como Navaki estaria. Espero que sim, murmurou Ri, mas Minato já estava perdido demais em pensamentos para responder. Os três homens ficaram em silêncio, com apenas o crepitar das tochas enchendo a sala. Senhor Daisuke, você finalmente voltou. O ninja de Iva, capturado pelas forças de Konoha, iluminou-se de alegria ao ver Daisuke Nakano. O azar o colocou nessa situação. Quem imaginaria que uma pausa rápida o levaria a ser pego? Estamos do mesmo lado. Como está o Lord Tsuchikage? Trouxe reforços. Daisuke correu para frente, libertando o ninja de Iva e perguntando ansiosamente sobre a condição de Noki. Navaki ficou em silêncio ao lado, observando a troca com indiferença. Lord Tsuchikage sofreu ferimentos leves, mas está bem. Seu retorno não poderia ter vindo em melhor hora. O ninja de Iva olhou para os reforços de Konoha e seu sorriso se alargou. Este é o Lord Navaki Senju de Konoha. Leve-nos para o acampamento. Daisuke apresentou Navaki brevemente. Entendido. O Lord Tsuchikage ficará satisfeito. Os ninjas de Iva concordaram sem hesitar, acreditando que a chegada dos reforços de Konoha finalmente dissiparia a tristeza que os dominava. Me siga. Depois de cumprimentar Navaki, os ninjas de Iva lideraram o caminho. Desde a morte de An, Iva estava em desvantagem. Eles não foram completamente derrotados, mas cada batalha causou pesadas baixas. Mais cedo naquele dia, Noki lutou de frente com o terceiro Raikage e ambos sofreram ferimentos. O acampamento em si não era particularmente bem escondido, mas bastava uma olhada para perceber que era fortemente fortificado. Estamos quase lá, disse o ninja de Iva, acelerando o passo à medida que se aproximavam do acampamento. Navaki podia sentir isso sem precisar que lhe dissessem. O número de sentinelas escondidas tinha aumentado consideravelmente. Sob a liderança de seu guia, ninguém tentou bloqueá-los, provando que a mensagem de sua chegada já havia sido retransmitida. Navaki respondeu categoricamente, então de repente levantou-se do chão, com um leve sorriso nos lábios. O quê? O ninja de Iva olhou para cima em choque, sua boca abrindo e fechando enquanto ele hesitava em falar. Ele sabia que sua patente era baixa demais para comentar algo assim. Técnica de pedra leve? Daisuke murmurou, um pouco surpreso. Era a primeira vez que via Navaki alçar voo. Ninjas voadores não eram inéditos no mundo shinobi, mas ele estava muito familiarizado com essa técnica em particular. Noki, aquele velho, odiava andar e preferia flutuar por toda parte. Daisuke o vira fazer isso inúmeras vezes. Mas Navaki não estava prestando atenção em nada disso. Voar mais alto permitiu que ele visse mais longe e logo, ele avistou o grande acampamento de terra abaixo, com seu perímetro pontilhado de tochas espalhadas. À medida que se aproximava, ele diminuía sua altitude, apertando os olhos como se estivesse procurando por algo. Poucos momentos depois ele o encontrou, a figura baixa de um velho parado na clareira central do acampamento. Saudações, Senhor Tsuchikage. Eu sou Navaki Senju, Jnin de Konoha. Navaki contornou as tropas que se aproximavam e pousou diretamente na frente de Noki. Qual é a sua relação com Tsunade? Os olhos de Noki se estreitaram. Esse pirralho poderia usar sua técnica de pedra leve? Parecia que Ataki Kawakaze não estava mentindo, afinal. Ela é minha irmã. Navaki permaneceu educado, mas internamente estava rindo. Este velho claramente não gostava dele. Mas ele adorava ver aquela expressão irritada, especialmente quando não havia nada que Noki pudesse fazer a respeito. Como esperado de um descendente de Senju. Você usa a técnica da pedra leve muito bem. Noki se recompôs, forçando um sorriso para parecer magnânimo. Você me bajula. Obrigado por compartilhar essa técnica secreta. Espero aprender mais com você durante meu tempo aqui. Navaki foi direto para eliminar, atingindo o ponto sensível de Noki. Ele sabia que o velho não podia se dar ao luxo de recusá-lo naquele momento. Com uma oportunidade tão dourada, como ele poderia não pressionar descaradamente por alguma orientação? Vamos ver, vamos ver. Noki quase rompeu um vaso sanguíneo. Esse garoto tinha a pele mais grossa que ele já tinha visto. Após uma breve pausa, ele se forçou a dar uma resposta vaga e evasiva. Ele já tinha se decidido. Não passaria muito tempo com aquele pirralho. Se Navaki pensou que poderia simplesmente aparecer e roubar suas técnicas, ele estava sonhando. Você me parece estranhamente familiar. Vou me esforçar para estudar bastante. Navaki agiu alheio à relutância de Noki. Ele estava determinado a aprender essa habilidade. Ai. Você deve estar cansado da viagem. Vou pedir para alguém lhe mostrar seus aposentos.
Também tomarei providências para o resto da sua equipe. Podemos discutir todo o resto na reunião de amanhã. Noki chamou um subordinado para escoltar Navaki para longe, enquanto ele foi dar as boas-vindas formalmente aos reforços de Konoha. Mesmo que não estivesse muito feliz com isso, ele tinha que pelo menos manter as aparências. Navaki não insistiu mais. Esta missão não duraria apenas 1 ou 2 dias, ele tinha tempo. Observando Noki flutuar com muito mais facilidade do que ele, os olhos de Navaki brilharam de interesse. Senhor Navaki por aqui. Saindo de seus pensamentos ao ouvir o chamado do ninja de Iva, Navaki assentiu. Tudo bem. Obrigado pela ajuda. Depois de fazer um comentário educado, ele seguiu o ninja de Iva até seus aposentos designados. Como líder dos reforços de Konoha, suas acomodações eram razoavelmente decentes, muito melhores do que ficar amontoado em uma tenda com os outros. Já que ele estava aqui, ele poderia muito bem ficar confortável. Depois de dispensar o ninja de Iva, ele deitou-se na cama. O objetivo desta missão era claro, manter as forças de Kumo presas no país da Terra. Mas sem conhecer ainda sua força total, não havia sentido em pensar demais. Amanhã ele obteria os detalhes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 436. Depois de dias de viagem e exaustão, Navaki finalmente adormeceu. Ele não tinha certeza de quanto tempo havia dormido quando o som de passos se aproximou, seguido por vozes familiares. Tio, tio. Irmão mais velho. Um menino e uma menina, ambos adolescentes, se reuniram ao redor dele, tentando gentilmente acordá-lo. Se você não está dormindo, por que está me incomodando? Navaki abriu um olho e viu Jinji e Satsuki olhando para ele e por um momento, ele se perguntou quão confusa a hierarquia familiar deles havia se tornado. Não conseguimos dormir, então viemos brincar com você. Muito atenciosos para acordar os outros amigos, os dois garotos vieram para perturbar Navaki. Se vocês dois não dormem, isso significa que eu também não vou conseguir dormir? Navaki lançou-lhes um olhar indiferente, mas ainda assim sentou-se preguiçosamente. Tio, hoje foi hilário. Aquele velho veio nos receber e, embora estivesse sorrindo, havia algo estranho. Você o irritou? Jinji tirou os sapatos e se jogou na cama, enquanto Satsuki sentou ao lado dele, ambos esperando ansiosamente por fofocas. Do que você está falando? Eu pareço o tipo de pessoa que desrespeita os mais velhos? Eu só esperava aprender uma coisa ou duas com ele quando era mais novo. Navaki assumiu uma expressão muito séria, fingindo inocência. Irmão mais velho, você é um sem-vergonha. A técnica da pedra leve já foi roubada pelo tio Kawakaze, e agora você está tentando aprender mais com ele? Satsuki caiu na gargalhada. Não era errado dizer que Navaki estava se aproveitando da situação. Você não deveria falar com seu tio desse jeito. Jinji, franzindo a testa, repreendeu Satsuki, o que fez Navaki sentir uma calorosa sensação de orgulho familiar. O sangue era mais espesso que a água, os sobrinhos realmente eram os melhores. Mas então, você já o conheceu antes. As próximas palavras de Jinji causaram um arrepio na espinha de Navaki. Ha. Satsuki não conseguiu mais se conter e agarrou a barriga enquanto ria. Vocês dois pirralhos, nem pensem em tirar nada de mim no futuro. Navaki deu um tapa na cabeça de cada um deles. Será que eles realmente achavam que ele não tinha temperamento? Ai, tio, não fique bravo. Foi culpa nossa. Jinji rapidamente cobriu a cabeça e pediu desculpas rapidamente, provavelmente uma característica de família. Satsuki fez beicinho, tentando parecer fofa. Navaki suspirou. Tudo bem, mas nenhum de vocês é bom. Olhando para os dois encrenqueiros, Navaki não conseguia ficar bravo, mesmo se quisesse. Irmão mais velho, ouvi do tio Kawakaze que o terceiro Raikage é ridiculamente forte. É melhor não correr riscos desnecessários. A preocupação de Satsuki era genuína. Ela conhecia bem a personalidade de Navaki. Parte do motivo pelo qual ela veio hoje à noite foi para ter certeza de que ele não faria nada imprudente. Você acha que preciso que você me diga isso? Nem é minha vila. Por que eu arriscaria minha vida? Navaki revirou os olhos. Será que aquela garotinha realmente achava que ele precisava de um lembrete? Mesmo assim, foi bom ouvir isso. Tio, você deveria ficar perto do velho e aprender o máximo que puder. Vou seguir atrás de você e recolher os restos. Jinji declarou generosamente, como se não estivesse sendo ganancioso. Como usuário da liberação de madeira, seu talento de liberação de terra era ainda maior que o de Navaki. Restos? Você pode beber água pura. Não era você quem estava rindo de mim agora há pouco? Navaki deu um tapinha na testa de Jinji. Esse garoto realmente era filho do seu cunhado, sempre correndo atrás da próxima grande oportunidade. Hehehe. Jinji deu um sorriso irônico, erguendo as sobrancelhas com malícia. Satsuki, com uma expressão enojada, afastou-se ainda mais dele. Isso aqui não é como o campo de batalha de Minato. Tenham cuidado lá fora. Seu objetivo principal é a experiência. Não se precipite às cegas. Fique onde eu possa te ver. Entendi? Depois das provocações habituais, Navaki ficou sério. Deixando os relacionamentos pessoais de lado, essas crianças eram o futuro de Konoha. Se algo acontecesse com ele sob sua supervisão, ele não saberia como enfrentar ninguém em casa. Que tipo de situação seu cunhado jogou em cima dele? Consegui. Prometemos. Jinji e Satsuki responderam em uníssono. Apesar da pouca idade, eles não eram imprudentes. Ótimo. A situação ainda não está clara. Quando a reunião terminar amanhã, vou resolver as coisas. Navaki não os tratava totalmente como crianças. Ele ainda lhes dava uma pequena ideia do que estava acontecendo. Tudo bem. Jinji e Satsuki assentiram e não disseram mais nada. Agora volte a dormir. Estou exausto. Navaki acenou para eles irem embora. Boa noite, irmão mais velho, tio. Ao vê-los partir, Navaki riu sozinho. Aqueles dois pequenos patifes. Ele balançou a cabeça e deitou-se novamente. Talvez agora ele entendesse um pouco do que seu cunhado sentiu ao criá-los.
A noite passou pacificamente e o sol nasceu silenciosamente no leste. Depois de um sono profundo, Navaki e o Shinobi de Konoha tomaram café da manhã antes de retornarem aos seus aposentos, esperando Iva chamá-los. Eles não precisaram esperar muito. Menos de meia hora depois, o ninja de Iva chegou, convidando Navaki para a reunião. Seguindo seu guia, Navaki entrou sozinho na sala de conferências. Assim que entrou, ele percebeu que a sala já estava cheia, restava apenas um assento. Bom dia a todos. Sou Navaki Senju, de Konoha. Percebendo que todos os olhos estavam sobre ele, Navaki permaneceu imperturbável, apresentando-se com confiança antes de ocupar o assento vazio perto de Noki. Tudo bem, agora que estamos todos aqui. Em nome da Terra, gostaria de expressar minha gratidão pela assistência de Konoha. Noki começou com um gesto diplomático, esperando aliviar um pouco a tensão entre seus subordinados. Afinal, assim como Konoha guardava rancor contra Iva, o sentimento era mútuo. Como Navaki ainda não está familiarizado com a situação atual, a reunião de hoje servirá como um resumo das batalhas recentes. Keiko. Noki gritou um nome, e um homem de meia-idade de constituição robusta levantou-se. Este era o novo oficial de inteligência que havia substituído Daisuke Nakano. Desde a invasão de Kumo, nós os enfrentamos 5 vezes. Na primeira batalha, nosso Jinchuriki do 5 Caudas An foi emboscado e morto pelo filho do terceiro Raikage e pelo Jinchuriki do 8 Caudas. Perder um combatente de nível tão alto nos deixou em desvantagem em todas as batalhas desde então. Navaki ouviu sem muita reação, embora os 2 ninjas de Kumo que derrotaram os 5 Caudas tenham chamado sua atenção. Quanto à desculpa esfarrapada, ele a ignorou. Ele já tinha participado de reuniões de guerra o suficiente para perceber quando as pessoas estavam apenas fingindo. An já havia lutado contra sua irmã e seu cunhado antes, então Navaki sabia que o cara não era fraco. Sob a sábia liderança do Lord Tsuchikage, conseguimos manter nossa posição contra Kumo. Keiko terminou com alguns elogios descarados, sem dúvida o motivo pelo qual ele foi promovido. Navaki quase zombou. Se eles realmente estivessem se mantendo firmes, por que vieram implorar por reforços em Konoha? Ainda assim, Keiko não escondeu a importância da guerra em si. Filtrando o absurdo, Navaki resumiu a situação em poucas palavras. Iva tinha uma carência crítica de lutadores de alto nível. Eles estavam perdendo todas as batalhas. E agora, eles estavam desesperados por alguém para preencher a lacuna. Com isso em mente, Navaki tinha uma ideia muito mais clara de seu papel aqui. E ele estava ainda mais confiante em extrair alguns benefícios de Noki. Capítulo 437. A reunião não durou muito. No final, as forças de Iva ainda não tinham força suficiente. Não precisam se preocupar com os postos secretos. Agiremos quando os ninjas de Kuma agirem. Noki acompanhou Navaki para fora da sala de reuniões, deixando claro que não tinha intenção de atacar primeiro. Tudo bem, então estou indo. Como não era problema dele, Navaki não se preocupou com isso. Agora estava mais interessado em saber o quanto conseguiria arrancar de Noki. Ele lançou um olhar demorado ao velho Tsuchikage antes de sair relutantemente. Esse pirralho definitivamente está tramando alguma coisa. Noki murmurou baixinho enquanto retornava para a sala de reuniões, onde alguns funcionários de alto escalão permaneciam. Senhor Tsuchikage, esse garoto é realmente confiável? Não era surpresa que os ninjas de Iva tivessem dúvidas sobre Navaki, afinal, a morte de seu Jinchuriki os abalou profundamente. Não cabe a nós decidir, respondeu Noki, olhando para o homem antes de continuar andando. Descobriremos depois da batalha. Se ele for inútil e morrer no campo de batalha, isso não seria ruim para nós. Um homem magro zombou. Exatamente, ele é o irmão mais novo do Hokage. Se ele morrer, Konoha não terá escolha a não ser se tornar inimiga jurada de Komo. Outro homem concordou, achando que a lógica era sólida. Não quero ouvir esse tipo de conversa novamente. O olhar penetrante de Noki os calou instantaneamente. Se algo assim acontecesse naturalmente, ele não se importaria. Mas se forças externas estivessem envolvidas, será que eles realmente achavam que Kawakaze Atake era alguém para ser menosprezado? Kuma ainda não fez nada. Eles provavelmente ainda estão se reagrupando. Isso nos dá um pouco mais de espaço para respirar. Keiko voltou a conduzir a conversa para o caminho certo, evitando pensamentos perigosos. Fique de olho. Informe qualquer atualização. Descartado. Noki esfregou as têmporas, sentindo-se completamente exausto. Se os reforços de Konoha se mostrassem fracos, ele não fazia ideia do que o futuro reservava para o país da Terra. Entendido. Ninguém ousou desobedecer às ordens de Noki. Um por um, todos se curvaram e partiram. Enquanto isso, assim que Navaki retornou ao acampamento de Konoha, ele foi imediatamente cercado por Jinji e as outras crianças. E então, qual é a palavra, tio? Jinji foi o primeiro a se aproximar e perguntar. Qual é a pressa? Minha boca está seca. Navaki fez questão de demonstrar, como se estivesse jogando, sem demonstrar nenhum pingo de tensão, apesar de estar na linha de frente. Aqui, tome um pouco de água. Kai se moveu rápido e retornou rapidamente com uma xícara de chá. Isso sim é que é ser atencioso. Olhem para vocês. Navaki tomou um gole, certificando-se de provocar Jinji e Satsuki enquanto fazia isso. Vamos lá, conte logo para a gente. Satsuki agarrou-se à manga de Navaki, sacudindo-a para frente e para trás. Tudo bem, tudo bem. Navaki casualmente encontrou um lugar para sentar, e as crianças imediatamente formaram um círculo ao redor dele. Honestamente, não há muito a dizer. Suas palavras iniciais imediatamente fizeram com que todos quisessem socá-lo. Se não fossem seus colegas mais novos, sua cabeça provavelmente já estaria cheia de caroços. Gug. As crianças só conseguiam gemer de frustração, fazendo Navaki rir muito. Tudo bem, não vou mexer com você. Iva não está planejando atacar primeiro. Eles estão esperando como agir antes de nos enviar. Se eu tivesse que adivinhar, estou aqui para substituir o Jinchuriki dos 5 Caudas. Como tem alguém capaz de derrotar um Jinchuriki?
Parece um pouco emocionante, não é? Navaki não sentiu pressão alguma. Um Jinchiki? E daí? Eles eram mesmo tão imbatíveis? Na pior das hipóteses, se ele não pudesse vencer, ele sempre poderia concorrer. Isso parece muito emocionante. Posso. Jinji mal conseguiu falar quando Navaki o interrompeu. Não. E também não use o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Embora ele não tenha dito isso diretamente, todos sabiam que ele estava realmente falando sobre a liberação de madeira. Eles eram todos próximos, e o segredinho de Jinji não era mais um segredo tão grande. Por que não? Jinji deixou escapar sem pensar. O que você acha? Navaki não respondeu diretamente e em vez disso lançou a pergunta de volta para ele. Esse sobrinho dele realmente não estava pensando direito hoje. O tio Kawakaze roubou, e você quer usá-lo na frente do seu legítimo dono? Para quem você está tentando atrair ódio? Como filha de Orochimaru, Satsuki naturalmente sabia como a armadura de liberação de relâmpagos havia sido obtida. Jinji percebeu isso e ficou sem palavras por um momento. Você já tem técnicas suficientes. Não é como se esperassem que você derrotasse o terceiro Raikage. Navaki riu do constrangimento do sobrinho. Essa reação era mais adequada para uma criança. Tudo bem, entendi. Jinji encolheu o pescoço, sentindo-se um pouco envergonhado por seu lapso de julgamento. Eu sei do que vocês são capazes. Mas está é sua primeira vez em um campo de batalha real, então concentre-se em apoiar a luta. Dessa forma, me sentirei um pouco mais à vontade. Navaki repetiu o aviso, não querendo deixar nada acontecer com esses pequenos encrenqueiros. Entendido. As crianças não reclamaram e responderam em uníssono. Todos sabiam que Navaki estava cuidando deles. Certo, vá se divertir. Vou dar uma volta. Navaki se levantou e saiu do círculo, indo em direção à borda do acampamento. Não que ele não confiasse em Iva, mas como comandante, ele se sentiria desconfortável se não se familiarizasse com o terreno ao redor. Assim que ele saiu, Jinji e os outros começaram a tagarelar novamente, discutindo animadamente quantos inimigos eles derrotariam. 3 dias se passaram e como ainda não havia lançado um ataque. Enquanto isso, Iva começava a perder a paciência. Estando em desvantagem, eles não conseguiram suportar a pressão dessa ameaça iminente. Mais 2 dias se passaram. Justo quando Iva cogitava lançar um ataque preventivo, Kumo finalmente agiu. Senhor Tsuchikage, Kumo está se mobilizando. Um batedor invadiu a tenda de Noki, sem nem se dar ao trabalho de se anunciar. Passe a ordem e reúnam-se. E não se esqueça de Konoha. O olhar de Noki era sério enquanto ele dava suas ordens. Entendido. O batedor saiu rapidamente e o som de passos se afastando ecoou lá fora. Vamos ver o que esse garoto realmente vale hoje. Se ele se revelar inútil, não vou me esforçar para salvá-lo. Noki murmurou para si mesmo enquanto caminhava lentamente para fora. Depois que as forças de Iva e Konoha se reuniram, Navaki e Noki flutuaram no ar lado a lado. Noki olhou para Navaki com uma expressão estranha, mas não disse nada. Senhor Tsuchikage, devemos ir embora? Navaki não demonstrou nenhum sinal de desconforto. Seu tom educado era quase perturbador. Sair. Noki assentiu e liderou o caminho em direção às forças de Kumo. Vamos. Ao comando de Navaki, os ninjas de Konoha seguiram Iva. Eles não estavam ali para assumir a liderança. Enquanto as forças de Iva saíam do acampamento, Como recebeu a notícia. Pai, a tartaruga finalmente saiu da carapaça. O quarto a sorriu, enquanto o terceiro Raikage permaneceu tão severo como sempre. Juntar-se a Konoha? Noki certamente inventou algo ousado. É como fazer um acordo com um tigre. A notícia dos reforços de Konoha já havia chegado ao terceiro Raikage, e ele achou difícil entender, como já era difícil de lidar. Noki realmente achava que o chamado Deus de Konoha seria tão fácil de invocar e dispensar? Capítulo 438. Enquanto os dois exércitos se enfrentavam mais uma vez no vasto campo de batalha, uma tensão sufocante se espalhou, envolvendo a terra em uma intenção assassina opressiva. Noki, vou dizer de novo. Não é tarde demais para se render. O terceiro Raikage deu alguns passos à frente, sua voz profunda ecoando com domínio avassalador. Você já se cansou de repetir as mesmas bobagens? A expressão de Noki permaneceu impassível. Esse tipo de conversa fiada não tinha efeito sobre ele. Se você não pensa em si mesma, pelo menos pense nos seus homens. Você realmente vai levá-los para a morte? O terceiro Raikage sorriu. Seu tom de desprezo era um pobre disfarce para sua tentativa de guerra psicológica. Isso não é da sua conta. O país da Terra não cederá um centímetro sequer de seu território. Essa é a nossa linha de pensamento. Embora Noki fosse conhecido por seu temperamento, sua influência e força em Iwagakure eram inigualáveis. Lute até a morte. Lute até a morte. Alguém nas fileiras começou o cântico, e logo os ninjas de Iva estavam gritando em uníssono, suas vozes fazendo o céu tremer. Os ninjas de Konoha, pegos de surpresa pela explosão repentina, hesitaram. Deveriam participar ou ficar em silêncio? Onk, parece que não há mais nada a discutir. Com um bufo frio, o terceiro Raikage avançou para a batalha. Vestido com sua armadura de liberação de relâmpagos azul, ele avançou como uma flecha apontada para as forças de Iva. No mesmo instante, o ninja de Como soltou um grito de guerra e avançou. Esses dois são meus. Os lábios de Navaki se curvaram em um sorriso irônico enquanto seu olhar se fixava no quarto A, que usava a mesma armadura de relâmpagos que seu pai. Ao lado dele estava um shinobi mais jovem, ninguém menos que Killer Bee. Esse foi o combo AB que derrubou An, o Jinchiki dos 5 caudas. Não o subestime.
Era difícil dizer se o aviso de Noki era sincero ou não, mas ele não esperou por uma resposta antes de voar para interceptar o terceiro Raikage. O choque de duas forças de nível Kage enviou ondas de choque para todos os lados, criando um vácuo ao redor deles. A força do impacto fez com que os ninjas de ambos os lados voassem, uma prova do poder aterrorizante do veterano Kage. Ei, vocês dois vão me enfrentar hoje. Navaki bloqueou a dupla AB com uma técnica simples de liberação de água, sua postura irradiando arrogância. O ninja de Konoha? Não é tarde demais para voltar atrás agora. Killer Bee franziu a testa, enquanto o quarto A foi bem menos educado. Se pudesse evitar Konoha como inimiga, preferiria não lutar, mas, olhando para a postura de Navaki, ficou claro que a batalha era inevitável. Ele apenas declarou sua posição por princípio. Isso não vai acontecer. Ordens são ordens. Navaki abriu os braços com um encolher de ombros impotente, mostrando que não havia espaço para negociação. Então não nos culpe se você for morto. Killer Bee ainda não havia alcançado o controle perfeito sobre o Oito Caudas, e a influência do chakra da besta com cauda o deixava especialmente irritado. Com um giro rápido, as caudas semelhantes a polvos atrás dele atacaram Navaki no ar. Liberação de relâmpagos, laço. A coordenação da dupla AB foi perfeita. Assim que Killer Bee atacou, o quarto assaltou alto no ar, mirando no ponto cego de Navaki. Envolto em chakra de liberação de relâmpagos, sua velocidade era como um raio, e seu laço alcançou Navaki antes mesmo do ataque de Killer Bee. Nada mal. Um brilho de surpresa brilhou nos olhos de Navaki. Este era provavelmente o quarto oponente mais rápido que ele já havia enfrentado. Mas talvez não. Ele reconsiderou, decidindo que o quarto A provavelmente não ficaria entre os 4 primeiros. Tanto faz. 10 melhores talvez. Não precisa pensar muito. Era raro encontrar alguém tão rápido fora de Konoha. Forte redemoinho de Konoha. Navaki queria testar o taijutsu do quarto A. Executando um chute giratório perfeito, sua perna direita ficou presa na rocha sólida. Com sua força monstruosa e reforço de liberação de terra, esta versão modificada do redemoinho forte de Konoha colidiu diretamente com o lariate do quarto A. Diante dos olhos atordoados de Killer Bee, A foi lançado voando pelo ar, completamente dominado. Estrondo. Um estrondo ecoou quando o quarto Raikage caiu no chão, cravando-se profundamente na terra endurecida. Se não fosse pela incrível defesa de sua armadura de liberação de relâmpagos, esse golpe sozinho teria sido suficiente para incapacitá-lo. Tique, não é tão impressionante quanto eu pensava. Navaki estalou a língua em decepção. Mas ele não parou de se mover, ele estendeu a mão para trás e puxou Sameada. Contra oponentes com muito chakra, Sameada era praticamente um código de trapaça. Assim que as caudas de Killer Bee o alcançaram, Sameada as bloqueou. As bandagens brancas que envolviam a espada se despedaçaram, revelando os espinhos irregulares da lâmina que se enterravam profundamente na carne do Oito Caudas. O rosto grotesco de Sameada se contorceu em satisfação. Ela estava se banqueteando com chakra. Que diabos? Killer Bee olhou para trás em choque, apenas para ver uma de suas caudas desaparecer. A fraqueza repentina que se seguiu fez seu coração afundar. Essa é uma espada que consome chakra. Muito legal, né? Navaki colocou Sameada em seu ombro, e seus espinhos irregulares se transformaram novamente em fios lisos, parecidos com cabelos. Uma das 7 espadas ninja da névoa, Sameada. O quarto A saiu da cratera e apresentou a arma para Killer Bee com uma expressão sombria. Este ninja de Konoha era terrivelmente forte. Em apenas uma breve troca de golpes, e apesar de terem atacado primeiro, tanto ele quanto Killer Bee já haviam sofrido ferimentos. E Navaki ficou ali completamente à vontade, como se tivesse se esforçado pouco. Vamos, me mostre o que você tem. Essa é a força que matou o Jinchiki dos 5 caudas? A provocação fez o sangue de Killer Bee ferver, embora o quarto A permanecesse calmo. Seu desgraçado, por que diabos você está agindo de forma tão presunçosa? Enquanto Killer Bee se recuperava de sua fraqueza temporária, os tentáculos do Oito Caudas reapareceram atrás dele. Crianças não devem usar linguagem chula. É irritante. O sorriso brincalhão de Navaki desapareceu e seu tom ficou frio como gelo. Talvez em Konoha ele fosse o irmão mais velho tranquilo, mas fora de Konoha, ele era um implacável capitão do esquadrão de incêndio da Ambu, um homem com inúmeras mortes em seu nome. Liberação de água, onda de corte de água. Com rápidos selos de mão, Navaki lançou um jato de água de alta pressão, abrindo caminho direto em direção à dupla AB. Desviar. Agindo rápido, o quarto A chutou Killer Bee para o lado e desviou do caminho do ataque. Mas ele não tinha ideia de que a onda de separação de água poderia ser controlada em pleno voo. Navaki ignorou Killer Bee mais lento, concentrando-se inteiramente no quarto A. O implacável jato de água o perseguia como uma maldição, forçando-o a uma retirada sem fim. O campo de batalha não era tão grande, apesar de tentarem se mover em direção a áreas menos movimentadas, vários ninjas azarados de como ainda foram pegos no ataque, cortados ao meio. A visão era horrível, mas Navaki permaneceu completamente imperturbável. Tanto faz. Não tenho coragem de ir atrás dele. Navaki interrompeu a técnica casualmente, o chakra da besta com cauda que ele havia absorvido antes havia secado. Mesmo em batalha, ele era irritantemente eficiente com seus recursos. Olhando para as rachaduras irregulares deixadas pelo ataque, o quarto A sentiu um arrepio na espinha. Será que ele conseguiria sobreviver ao impacto direto daquela liberação de água? Se ele soubesse aproveitar o momento e mudar de alvo, aquele pirralho já estaria morto. Noki estava observando de longe. Esse jutsu era a técnica de liberação de água do segundo Hokage. Um desperdício, pensou ele. Navaki ainda era muito jovem e imprudente. Se ele tivesse se concentrado em eliminar um oponente primeiro, seria fácil lidar com o outro. Felizmente, Noki não percebeu que Navaki estava poupando Killer Bee deliberadamente. Caso contrário, como ele poderia fazer essa luta durar?
Capítulo 439. Você ousa se distrair enquanto luta comigo? Bastou um lapso momentâneo de foco, o terceiro Raikage não perdeu nenhuma abertura. Liberação de relâmpago, Pantera Negra. Seu chakra altamente concentrado de liberação de relâmpagos escureceu para preto, formando o formato de uma pantera antes de avançar em direção a Noki como um relâmpago vivo. Caramba! Percebendo seu erro, Noki soltou um rosnado baixo e imediatamente aumentou sua altitude. Ele já havia sido atingido por esse jutsu antes e sabia exatamente o quão perigoso era. Da última vez, ele havia lhe causado os ferimentos mais graves, uma lição que ele nunca esqueceu. Não havia a mínima chance de ele encarar aquilo de frente novamente. Liberação da terra, Golem Jutsu. Em uma fração de segundo, Noki formou selos de mão em sua velocidade máxima e cuspiu uma enorme construção rochosa de sua boca. O golem mal havia se formado quando o raio negro o atingiu. Uma violenta explosão abalou o campo de batalha, espalhando faíscas em todas as direções. Aproveitando a breve abertura, Noki rapidamente se reposicionou em segurança. O rapazinho tem reflexos rápidos. O terceiro Raikage sorriu, divertido com seu ataque fracassado. Noki não respondeu. Sua expressão apenas escureceu. Não se bate em um homem onde dói. Ele não queria nada mais do que arrancar aquela boca suja do rosto do terceiro Raikage. Esse sim é um jutsu interessante. Enquanto lutava contra o quarto Ai o Killer Bee, Navaki percebeu a técnica de Noki pelo canto do olho, e seu interesse imediatamente despertou. Essa técnica de liberação da terra era perfeita para ele. Essa espada é um verdadeiro incômodo. O quarto a murmurou baixinho, enquanto Killer Bee compartilhava da mesma frustração. Toda vez que eles se chocavam, Sameada drenava seu chakra, forçando-os a priorizar a evasão em vez do ataque. Se essa batalha se arrastasse, o resultado seria claro. Nesse ritmo, eles certamente perderiam. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. Talvez ainda irritado pelas provocações do terceiro Raikage, Noki liberou uma técnica brutal de liberação de poeira. Um campo de energia cônico e translúcido se materializou entre suas palmas antes que ele o atirasse diretamente no terceiro Raikage. Você perdeu o juízo? Você realmente acha que sua liberação de poeira pode me atingir quando eu estiver em velocidade máxima? O terceiro Raikage zombou. Mesmo o jutsu mais poderoso era inútil se não conseguisse acertá-lo. Com um piscar repentino, ele desapareceu. Como esperado, sua velocidade aprimorada pela liberação de relâmpago era rápida demais para a liberação de poeira alcançá-lo. Estrondo. O campo de batalha tremeu quando a liberação de poeira detonou com um impacto, deixando uma enorme cratera em seu rastro. A destruição total que causou deixou claro porque até mesmo o terceiro Raikage se recusou a enfrentá-lo de frente. Para alguém que se orgulhava de durabilidade, o fato de ele ter se esquivado diz muito. Uau! Esse sim é um jutsu que eu gosto. A reação de Navaki não foi mais apenas de admiração. Seus olhos brilhavam com algo muito mais perigoso. Ambição. Ele já tinha ouvido falar do cunhado há muito tempo sobre o poder aterrorizante da liberação de poeira de Noki, mas vê-lo em primeira mão foi uma experiência completamente diferente. Kekeita realmente fez jus à sua reputação. Ao ver Navaki se distrair novamente, tanto o quarto A quanto Killer Bee finalmente perderam a paciência. Ele realmente pensava tão pouco deles? Lâminas de liberação de relâmpago supervibrato. Killer Bee explorou mais profundamente o chakra do oito caudas, seu corpo inteiro envolto no brilho carmesim de seu poder. Suas espadas, revestidas de raios vibrantes de alta frequência, estalavam violentamente, seu poder de corte superando até mesmo a liberação de vento. Opressão relâmpago, golpe horizontal. O quarto assaltou alto no ar, canalizando uma imensa onda de chakra de liberação de relâmpagos para suas mãos antes de mergulhar direto em direção a Navaki. Droga, vocês dois encontraram uma brecha. Navaki agarrou o punho da Sameada com as duas mãos, levantando-o bem a tempo de interceptar o golpe violento de Killer Bee. Sameada soltou um rosnado gutural como se estivesse uivando de dor. O ataque de Killer Bee, apoiado pelo poder do oito caudas, não era brincadeira. Relaxe, é só uma dorzinha, você vai sobreviver. Navaki casualmente tranquilizou sua arma, embora Killer Bee já estivesse recuando. O brilho em suas lâminas se apagou, seu chakra havia sido absorvido novamente. Mas antes que Navaki pudesse reagir, o quarto Raikage já estava sobre ele. Armas grandes tinham suas desvantagens. Navaki não tinha tempo de reposicionar Sameada para outro bloqueio. Ele não teve escolha a não ser soltar o braço e enfrentar o ataque de mãos vazias. Vamos ver o quão durão você realmente é. Liberação de água, lâmina de água dura do redemoinho. Navaki sabia que esquivar não era uma opção, velocidade nunca foi seu ponto forte. Com uma rápida onda de chakra, uma lança de água condensada e giratória se formou em sua mão direita. A camada de água em alta velocidade atingiu a lâmina descendente do quarto A em um choque direto. Arg! O quarto A soltou um grito agudo quando a espiral de água o fez voar. Mais uma vez, ele perdeu em uma troca direta. Qual é a conexão desse garoto com Tobirama Senju? O terceiro Raikage franziu a testa, sentindo uma rara sensação de desconforto. Ele havia testemunhado as batalhas de Tobirama no passado. Essas técnicas não eram vistas no mundo ninja há décadas. Tobirama Senju? Esse é o avô dele. Noki sorriu claramente gostando da revelação. Uf, eu lido com você primeiro, depois vou atrás dele. O terceiro Raikage não teve escolha a não ser reconhecer a diferença entre seu filho e Navaki. Além dele mesmo, ninguém ali conseguia igualar a força de Navaki. Se você acha que pode, então venha e tente. Noki já conseguia ver a maré da batalha mudando. Se Navaki conseguisse eliminar a dupla AB, toda a situação mudaria a seu favor. Sem mais nada a dizer, o terceiro Raikage e Noki entraram em confronto mais uma vez. Enquanto isso, a atenção de Navaki foi atraída para Killer Bee, que havia se aproveitado de sua distração momentânea. De alguma forma, o espadachim havia arrancado Sameada de suas mãos. Sem essa espada, vamos ver o quão convencido você é agora.
Killer Bee recuou rapidamente, pronto para se gabar, mas antes que ele pudesse rir, uma dor lancinante percorreu sua palma. Com um chiado agudo, ele imediatamente jogou Sameada no chão. Os espinhos perfuraram sua mão, e o sangue pingou no chão abaixo. Criança, Sameada não é algo que você pode controlar. Navaki avançou e desferiu um chute poderoso. Killer Bee mal conseguiu bloquear com os antebraços, mas a força bruta o fez deslizar para trás. Quando ele olhou para cima novamente, Sameada já estava de volta nas mãos de Navaki. Killer Bee não hesitou e rapidamente colocou mais distância entre eles. Agora ele sabia que não poderia vencer sozinho. Irmãozão, o que vamos fazer? Esse cara é um monstro. Recuando em direção ao maltratado quarto A, Killer Bee olhou Navaki com cautela. Nós mantemos a linha, não importa o que aconteça. Se não conseguimos detê-lo, que chance os outros têm? A expressão do quarto A era inabalável, apesar do sangue escorrendo de seus lábios. Mesmo gravemente ferido, recuar nunca foi uma opção. Como esperado do homem que na linha do tempo original, estava disposto a cortar o próprio braço para escapar de Amaterasu sem hesitação. Ele era implacável com os outros, mas ainda mais consigo mesmo. Entendido, irmãozão. Killer Bee pode ter sido mais jovem, mas sob a influência de seu irmão, sua determinação endureceu. E daí se eles morressem? Era assim que um verdadeiro ninja vivia. Sua coragem é admirável. Deixe-me despedir-me de você como deve ser. Liberação de água. Onda explosiva de água colidindo. Tendo absorvido mais chakra do que precisava, Navaki liberou tudo de uma vez. Ironicamente, ele ainda não havia usado uma única gota de seu próprio chakra nesta batalha. Nesse ritmo, a Sameada pode muito bem ser uma arma divina. Capítulo 440. Navaki rapidamente formou selos de mão, seu corpo subindo no ar. Assim que terminou, ele se inclinou um pouco para trás e liberou um enorme jato de água da boca. A torrente rompeu com uma força incrível, expandindo-se rapidamente até se tornar uma enorme prisão de água oval que engoliu tanto o quarto A quanto o Killer Bee. Senhor Navaki, tenha cuidado para não atingir nossos próprios homens. Alguns ninjas azarados de Konoha foram pegos pela correnteza. Antes que pudessem terminar a frase, já estavam engasgados com a boca cheia de água. Ah, foi mal. Desculpe. Eu me empolguei um pouco. Navaki coçou a cabeça, parecendo envergonhado. A imagem distante e imponente que ele mantinha desmoronou completamente em um instante. Enquanto isso, o quarto A e Killer Bee nadavam desesperadamente em direção à beira da prisão. A água não era seu domínio, e eles sabiam disso. Com um mergulho rápido, Navaki mergulhou nas profundezas. Primeiro, ele expulsou seus shinobi aliados, um por um. Sempre que ele avistava um ninja de Kumo, ele o derrubava casualmente e para ele, era apenas uma ideia tardia. Quando terminou, ele percebeu que o quarto A e o Killer Bee estavam quase na superfície, prestes a escapar. Uf, é feio, mas vou deixar você ver só dessa vez. Com um olhar de desgosto, Navaki agarrou Sameada com força. A espada, no entanto, parecia quase excitada. Seu punho se contorcia como uma criatura viva, deslizando para dentro da manga de Navaki como uma cobra. Então Sameada começou a se fundir com seu corpo. Em poucos instantes, a aparência de Navaki sofreu uma transformação completa. Uma criatura meio humana, meio tubarão agora flutuava dentro da prisão aquática, com as guelras dos braços abrindo e fechando ritmicamente enquanto respirava debaixo d'água. Droga, isso é incrivelmente feio. Navaki levantou a mão, olhando para as garras palmadas com uma expressão de pura exasperação. Que diabos é isso? O quarto A olhou para trás e ficou completamente atordoado. Para onde foi Navaki Senju? E quem era esse monstro? Antes que ele pudesse processar o choque, a voz de Navaki soou claramente através da água. Prisão aquática, técnica de dança do tubarão. Você não vai escapar. No momento em que ele falou, o meio tubarão Navaki avançou numa velocidade assustadora. Pressa. O quarto A deu um tapa nas costas de Killer Bee, pedindo para ele andar mais rápido. Seus rostos já estavam ficando vermelhos por falta de oxigênio, mas eles não tinham escolha a não ser continuar. Mas quanto mais nadavam, mais percebiam que algo estava errado. O campo de batalha do lado de fora da prisão aquática havia desaparecido completamente. Tudo que eles conseguiam ver era uma extensão infinita de água, nada mais. Prepare-se para lutar pela sua vida. Esta prisão aquática se move com ele como centro, não vamos escapar. Foi o Oito Caudas quem primeiro percebeu a ilusão. Killer Bee transmitiu a mensagem ao seu irmão. Apesar dos desentendimentos habituais, o Oito Caudas não queria morrer ali. Uma onda de chakra explodiu do corpo de Killer Bee e em um instante, ele entrou em sua transformação parcial de besta com cauda. Desta vez, o Oito Caudas despejou uma quantidade incomum de chakra nele, tanto que seus cotovelos começaram a ossificar parcialmente. Contra sua pele vermelho-sangue, os ossos brancos e rígidos se destacavam vividamente. O quarto A também parou de nadar. O chakra da liberação de relâmpagos brilhou ao redor dele mais uma vez, crepitando violentamente na água. A área ao redor se tornou uma zona mortal, contaminada por eletricidade. Então, você está pronto para ir com tudo? Um sorriso selvagem se espalhou pelo rosto de Navaki. Combinado com sua aparência atual, era simplesmente assustador. O quarto A atacou primeiro com Killer Bee logo atrás. Apesar da vantagem numérica, o campo de batalha em si estava contra eles. Em terra, nenhum deles era páreo para Navaki, muito menos debaixo d'água. O meio tubarão Navaki se movia como um fantasma, disparando ao redor deles em uma velocidade vertiginosa. Cada um de seus ataques vinha de um ângulo imprevisível, atingindo com força esmagadora. O quarto A e o Killer Bee se lançaram com força total, mas não conseguiram desferir um único golpe. Quanto mais tempo permaneciam na água, mais lentos seus movimentos se tornavam.
O oxigênio deles estava acabando. Rachadura. Com um golpe rápido, Navaki quebrou o osso branco que saía do cotovelo de Killer Bee. No mesmo instante, ele o agarrou. A forma de besta com cauda de Killer Bee desapareceu rapidamente, seu corpo encolhendo de volta ao normal. Seus olhos reviraram e ele desmaiou. Bee. O quarto rugiu, seus olhos instantaneamente ficando vermelhos. Killer Bee não era apenas seu parceiro de batalha, ele era seu irmão mais novo. Se você quer salvá-lo, derrote-me. Navaki acenou com um sorriso irônico, personificando o vilão perfeito. RAH. O quarto soltou um rugido ensurdecedor, os relâmpagos ao redor dele ficaram ainda mais brilhantes. Ele estava levando seu chakra ao limite absoluto, tanto que sangue começou a escorrer pelos cantos de sua boca. Mas naquele momento, ele não se importava. Seu único foco era Navaki. A resistência da água o desacelerou, mas a pura determinação o manteve em movimento. De alguma forma, através de pura força bruta, ele mal conseguiu acompanhar a velocidade de Navaki. Seus punhos se chocaram repetidamente, enviando ondas de choque pela prisão de água. Você chegou ao seu limite. A cada troca, Navaki só ficava mais forte, enquanto os ataques do quarto ficavam mais fracos. Finalmente, Navaki o agarrou pelo pescoço. Seus dedos palmados apertaram o pescoço do quarto A. Se ele aplicasse um pouco mais de pressão, a luta terminaria. Bee. A visão do quarto ficou turva enquanto ele observava o corpo inconsciente de Killer Bee afundar lentamente nas profundezas. Mesmo agora, tudo que ele conseguia pensar era em seu irmão. Um amor fraternal tão profundo. Ele tem sorte. E para ser sincero, eu também tenho sorte. Tenho um irmão assim. Navaki sorriu, e a imagem de uma certa figura familiar passou por sua mente. Que diabos você está esperando? Acabe com ele. Noki, observando de fora, quase explodiu de frustração. Se Navaki fosse seu subordinado, ele já teria acabado com a arrogância dele há muito tempo. Com esse tipo de força, por que ele não os matou antes e veio ajudá-lo? Esse pirralho não tinha consciência, fazendo um velho como ele lutar contra um monstro musculoso? Caramba! Os olhos do terceiro ficaram vermelhos quando ele testemunhou a cena dentro da prisão aquática. Esse era o futuro do Shinobi de Kumo. Ele não podia simplesmente ficar parado assistindo seu filho e Killer Bee morrerem. Noki percebeu a mudança na intenção do terceiro A. Você não vai a lugar nenhum. Bloqueando seu caminho, a pequena figura de Noki de repente pareceu tão imóvel quanto uma montanha. Saia da minha frente. O terceiro estava totalmente focado na prisão aquática. Ele avançou rapidamente, tentando ignorar Noki completamente. Mas o velho Tsuchikage não deixaria isso acontecer. Liberação da terra, movendo o núcleo da terra. Com um único golpe de palma no chão, o terreno sob o terceiro desabou, formando um poço profundo e quadrado. Enquanto ele conseguisse deter o terceiro a vitória pertenceria a Iwagakure. Facada do inferno, ataque com 2 dedos. O terceiro vendo o buraco que bloqueava seu caminho, não hesitou. Um raio brilhou enquanto o chakra irrompia em seus 2 dedos, perfurando o chão como se fosse feito de papel. O plano de Noki falhou, o terceiro atravessou o obstáculo e agora tinha um caminho livre à frente. Facada do inferno, ataque com um dedo. Fora da prisão de água, o terceiro acelerou, sua velocidade além do que o olho não poderia rastrear. Mesmo na água, seus movimentos eram como um relâmpago. Por que diabos você não o impediu? O rugido furioso de Navaki ecoou pelo campo de batalha, não deixando dúvida sobre com quem ele estava gritando. Ele não era subordinado de Noki, então ninguém ousou criticar sua explosão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.